Seja bem-vinda, bem-vindo a essa live, aonde eu vou trazer um assunto que envolve a todos nós, o autocuidado. A diferença é que muitos ainda não conseguem fazer tudo o que gostaria de fazer com respeito a si mesmo, com respeito ao autocuidado. E existe o que? Sabotadores, acabam se auto-sabotando e muitas das vezes não sabe por que que isso acontece. Entra ano, sai ano, às vezes melhora um pouco, às vezes estaciona, mas não entende como esse processo acontece. Acontece tanto o porquê que você faz o que você faz, o que você pensa que você pensa. Então, essa frase eu trago sempre comigo, porque muitas vezes a gente faz coisas no automático. E quando vai perceber, já aconteceu, já tomou a decisão, e a semana vai passando, os meses e até mesmo os anos. Então, hoje eu trago aqui para vocês esse assunto e que vocês possam parar para observar a sua própria trajetória, né? O seu próprio tempo que você vem lidando, né? Porque, como eu já falei em outras lives, a maioria das pessoas que me seguem, que estão aqui me acompanhando, tem mais de 35 anos, né? Então, não são adolescentes, não são pessoas que ainda têm formação mental, né? De personalidade, já são pessoas adultas que trabalham fora, que muitos já têm filhos, já têm seus compromissos, porém, e mesmo já tendo essa maturidade, a maturidade ligada ao autocuidado acaba ficando de lado. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe o material, né? Como eu gosto de passar no Zoom, por conta disso. A questão dos slides, eu acredito que os slides agrega muito ao que a gente vai trabalhar aqui, né? Além de outros pontos que eu vou também trazer para vocês. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês. Se você está chegando aqui agora, né? Talvez você me conheça há pouco tempo, ou está apenas me conhecendo hoje. Eu sou Patrícia Castilho, sou terapeuta integrativa, sou reflexoterapeuta, trabalho com terapias integrativas que envolvem o emocional comportamental, né? Tenho formação na medicina germânica, né, do MPC, também PNL, e com o objetivo de sempre trabalhar o autoconhecimento e trabalhar a autoestima. E dentro desse conceito, dentro desse assunto, né, eu venho trazendo aqui para vocês como a cada dia ir melhorando e aumentando a sua estima e olhando o seu próprio valor, né? E isso vai fazer com que você também alcance outros degraus, né, daquilo que você realmente deseja, daquilo que você quer lá na frente. Porque o que que nós queremos, né? Quem já não é mais jovenzinho, né, está acima dos seus 40 anos, ele quer o quê? Ele quer passar o seu restante dos seus dias, né, dos seus anos, de uma maneira melhor. Mas como fazer isso? Às vezes isso acaba tendo situações em que impedem e a pessoa não sabe como sair desse ciclo. Então, através de materiais como esse, assuntos como esse, eu gosto de trazer assuntos e trazer novas oportunidades. Recentemente, eu fechei uma turma de WhatsApp, né, de grupos de 21 dias. Também já fiz aulões, né, onde eu trago também mais materiais e mais assuntos para que a pessoa possa desenvolver mais nesse aspecto. E hoje eu venho trazer esse assunto aqui para vocês e no final também vou oferecer outros pontos, né, outros trabalhos que eu também faço. Então, vou começar aqui compartilhando com vocês. Conforme for aparecendo, aí vocês falam, olha, faz um joiazinho, alguma coisa assim nesse sentido, que aí eu já vou. Sueli, se você vê que está aparecendo, Sueli, você dá um joiazinho quando aparecer. Estou conseguindo compartilhar com vocês aqui? Vocês estão conseguindo ver? Tá? Sim, Sim? Ah, que bom.
Sim, sim. Muito obrigada. Então, o assunto de hoje é sobre os sabotadores, né? Como os sabotadores do autocuidado. Eu trouxe aqui essa imagem que eu achei ela bem pertinente, porque nessa imagem, essa mulher, ela está se olhando no espelho e tem várias mãos ali, né? Como que estivesse impedindo ou querendo atrapalhar ela. E assim, de como ela se vê ali. E nessa imagem, eu imagino, né, eu trouxe como se cada mão dessa fosse um sabotador, fosse algo que sabotasse ela para ela ter uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida mais feliz, feliz consigo mesmo, com aqueles que estão em torno, né? Então, esses sabotadores, eles estão em torno de nós, né? Estão em torno tanto e vem de dentro da gente também, né? Porque muitas das vezes a maior sabotador somos nós mesmos. Muitas vezes são nós, não somos nós que nos sabotamos. Então, o autocuidado, ele não é uma rotina, é um reflexo da autoestima. Por que eu digo isso para vocês? Porque o autocuidado vai além de você fazer coisas do dia a dia que tem a ver com a higiene, que acaba sendo uma rotina, tomar banho, escovar o dente, né, se alimentar, coisas assim que você faz no automático. Mas quando você tem um autocuidado mais profundo, que envolve coisas mais profundas, você vai pensar, né? Então, a minha autoestima, eu tenho uma boa autoestima, né? Mas aqui pode estar dizendo aqui, ó, mas o que pode estar sabotando você para ter uma vida saudável? Talvez você não tenha ainda, porque tem sabotadores aí ao seu redor, né? Em torno, e muitas das vezes está ligado a você mesmo. Aqui, nesse ponto, onde eu quero trazer aqui para vocês, né? A mentalidade do tudo ou nada é um dos sabotadores. Que sabotador é esse, Patrícia? É a maneira como você, como eu, ou como qualquer uma de nós pode estar pensando. Por exemplo, por que que eu estou trabalhando aqui, estou falando com vocês a respeito do autocuidado? Primeiro, porque eu, eu encontrei, né, o último curso que eu fiz, né, o último programa do Autoestima, que foi de 21 dias no WhatsApp, teve um assunto que foi muito comum que foi falado. Qual foi o assunto? Do autocuidado com ligado a exercícios físicos e a boa alimentação. Então, o que que acontece na maioria das vezes? A pessoa, ela pega, ela chega, geralmente é início de ano, virada de ano, ela faz aqueles planos. Não, dessa vez vai, dessa vez eu vou diminuir o meu peso, dessa vez eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou me alimentar melhor. Tá, tudo já faz até aquela planilha, foi tudo bonitinho. Começa janeiro. Quando chega final de janeiro ou início de fevereiro, algumas coisas já não são mais aquilo que você planejou que ia fazer. Porque vai minando, vai indo. E aqui que acontece na maioria das vezes? Se eu não consigo uma coisa, então deixa para lá. Ou então, se eu faltei academia segunda e terça e quarta, então não vou quinta e sexta, não. Na partir de segunda-feira que vem eu vou de novo. Eu vou. Então, são o quê? É a mentalidade do tudo ou nada. Ah, já que eu estou furando a minha dieta, a minha alimentação, né, com frituras, comendo dois salgadinhos, vou comer logo uns 20, entendeu? Então, assim, aquela mentalidade, né? Ou eu faço muito certinho ou eu não faço nada. E isso é complexo. Por quê? Porque a pessoa acaba trabalhando aquela questão do perfeito, de querer que as coisas sejam de uma maneira perfeita, né? E acaba o quê? Trazendo o próprio abandono, porque isso é uma forma de você se abandonar, né? É uma mentalidade que atrapalha e pode fazer com que você se abandone. Também não dá valor ao que é pequeno, às pequenas conquistas. Acha que tem que ser conquistas grandes, né? Então, isso tudo mina. E acaba desenvolvendo o quê? Perfeccionismo, autocobrança, desistência precoce. Não espera nem fazer efeito. Por exemplo, começa a ir à academia, começa a se exercitar, quer que em pouco tempo que tivesse eliminado X quilos. Ou então, se a pessoa tem algum processo, né, ligado ao intestino, que tem a ver com a alimentação,
em uma semana que está tomando suco verde, acha que já tinha que ter desinchado ou outro processo, né? Então acaba desistindo antes mesmo daquilo começar a fazer efeito. Então, esse é um dos sabotadores. Outro sabotador é a síndrome da salvadora. Muitos aqui já me viram falar muito dessa síndrome. O que que acontece? Você pode estar falando, mas Patrícia, eu nunca ouvi falar isso de síndrome da salvadora. Aí eu vou dizer para você, sim, existe a síndrome da salvadora, que é o quê? Tudo que a pessoa ela vai fazer, ela bota sempre o outro em primeiro lugar e ela fica por último. A ideia de que, até a ideia de que é uma bondade eu me privar para poder fazer sempre para o outro, principalmente se já é mãe, né? Então, acha que realmente tem que se abdicar da sua vida, não só aqueles primeiros anos de vida da criança, mas por toda uma época, todo um período, né? Até os 18, às vezes o filho até mais velho, passou, já tem maioridade, mas muitas vezes se deixa de se cuidar para fazer por outro, ou então por pessoas amigas, pessoas. E já reparou que a salvadora, ela sempre tem uma vítima perto dela? Ela sempre tem uma vítima que quer ser salva por ela. Então, aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, se deixa por último, aí quando porque já, em geral não cuida da saúde, cuida da doença. Aí o que, que acontece com essa salvadora? Ela vai e começa a ter problemas ali por conta dela se doar demais, então ela começa a se culpar, né? Se culpa ao se cuidar. E quando ela precisa cuidar de si, ela se sente culpada. Eu até citei, ontem mesmo, eu estava citando isso, só que aí, como não ficou gravado, né, vou repetir. Eu conheço pessoas que, por exemplo, começou o processo de autocuidado, de fazer caminhada e tudo, e que estava no processo lá fazendo a caminhada, pensando, poxa, mas se eu tivesse em casa, eu estaria fazendo isso. Ai, fulano saiu sem tomar café ontem, porque eu vim fazer caminhada. Ah, se eu tivesse lá, fulano não ia sair sem tomar café. Então, a pessoa, até quando faz algo para si mesmo, ela acaba se culpando. Então, o que, que acontece com o corpo dessa pessoa? Com esse corpo, ele tem um limite, né? Ali vai comer, não só um limite físico, mas também um limite emocional. Então, acaba se somatizando isso no corpo. Aí, daqui a pouco, essa pessoa está com diabetes, aí, daqui a pouco, essa pessoa está com sobrepeso, ou até mesmo obesa. Daqui a pouco, essa pessoa está com fibromialgia. Por quê? Porque gera a. Se você parar para observar, pessoas que têm esse comportamento costumam ter esse tipo de problema de saúde. Por quê? Elas se anulam para se doar primeiro. Então, a síndrome da salvadora, ela é um sabotador. Então, se você está ouvindo isso agora, tanto agora como ao vivo como gravada, e você percebe que você tem esse comportamento, ou na maioria das vezes você se vê nisso, é hora de você parar e pensar, né? Será que eu vou deixar com que esse sabotador atrapalhe a minha saúde física, emocional e até mesmo a espiritual? Então, você desenvolve, a pessoa que desenvolve essa síndrome, ela tem excesso de doação e se esquece de si mesma. Não é um sabotador? Não sabota? Aí que a pessoa não cuida da saúde, vai acabar tendo que cuidar da doença. E às vezes é uma doença crônica, que leva a outra doença crônica. Pode observar, uma pessoa que tem uma doença crônica acaba depois tendo outras, né? Porque acaba desenvolvendo. Isso não quer dizer que não tenha volta. Tem volta, né? Tem como a pessoa mudar isso em alguns aspectos. Mas não é melhor evitar, né? Então é melhor evitar. Então, esse é um dos fatores. Um terceiro fator são as crenças limitantes. O que, que são essas crenças limitantes, Patrícia? Você pode estar perguntando. São crenças que são aprendidas cedo. Cedo quando? São crenças que você começa a aprender desde a barriga da sua mãe. Eu aprendi desde a minha barriga da minha mãe, já aprendi algumas coisas que ficam no inconsciente. Então, quando você chega na vida adulta, aquilo acaba se repetindo e você acaba fortalecendo essa crença. E elas são vividas como verdade. Mas como assim, Patrícia? Vividas como verdade?
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. É, vou dar um exemplo de que uma pessoa que, quando era criança, a mãe e o pai, a tia, alguém, geralmente são as mulheres que fazem isso. Nós mulheres, né, quando lidamos com outras mulheres, as nossas mães, avós, tias, etc., sempre falava o quê? Né? Pelo menos na minha época, eu ouvi, eu acredito que de vocês deve ter ouvido também. Fecha essas pernas, menina. Cuidado, essa saia curta. Ou então falava assim: ah, mas seu bumbum tá muito grande, vou ficar olhando para você, né? Ou então, você tá ficando muito bonita, hein? Cuidado. Então, essas frases, elas podem ficar no subconsciente como perigo, pode se desenvolver como algo perigoso. Então, o que que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que essas crenças que ficam que acabam limitando pode trazer para lá no inconsciente que não é bom você se cuidar e ficar bem e ficar apresentável. Por quê? Se você ficar apresentável para o subconsciente, lá para a mente ali, é uma ideia de perigo. Porque é como se, porque a mente ela não tem a observação de que o que é real e do que é imaginário, o do que é há 10 anos atrás é do que é agora. Ela é atemporal. Então, isso faz com que ela crie, venha o medo, venha aquela sensação de medo ou reação de uma coisa que já aconteceu. Mas é o quê? É porque é como se estivesse acontecendo agora. Você já deve ter lembrado de situações em que você sentiu um aperto no peito, uma situação assim difícil, né? E que você sinta aquele aperto no peito. Por quê? Porque você ficou assim. Não é porque você está vivendo aquilo agora, não, porque você lembrou, né? Porque a mente traz isso. Então, quando isso acaba acontecendo no inconsciente, por isso que na hora de tomar uma decisão a seu favor, a sabotagem por causa dessas crenças limitantes. Então, ela desenvolve na infância, através dos cuidadores, porque da forma como eles fizeram, foram para nos ajudar, né? Porque foram a maneira como eles aprenderam e foram para a época também. Então, e tem também os traumas e os conflitos que também potencializam essas crenças limitantes. Mas todos esses três fatores que eu trouxe aqui para vocês, eles têm um ponto em comum. Você pode estar pensando, um ponto em comum? O que que tem em comum nesses três fatores? Todos os sabotadores tocam a autoestima. Todos eles estão ligados à autoestima. Já observou? Com a pessoa que ela se doa demais, faz muito pelo outro e pouco por si mesma, concorda comigo que ela estima mais o outro do que a si mesma? Né? As crenças limitantes, essas crenças, elas também não atrapalham o como você se vê da maneira equilibrada? Acaba se vendo de uma maneira pejorativa? Né? E o primeiro ponto, né, quando eu falei a respeito do tudo ou nada, né? Então, o perfeccionismo, a ideia do perfeito, do que ou eu faço ou eu não faço nada, essa ideia também está ligada à baixa autoestima. Então, quando a autoestima está fragilizada, o autocuidado sempre cai. Não vou dizer que toda vez cai, né? Porque também tem outras formas da pessoa mostrar que está com a autoestima fragilizada. Mas, em geral, tem a ver com isso. Talvez a pessoa até se cuide no sentido da aparência. Mas na hora de cuidar de outros fatores, mas eu sou assim mesmo, eu tenho que me aceitar como eu sou. Tá, você vai aceitar como você é, mas você vai aceitar desenvolvendo problemas de saúde? Que tem algumas frases clichês aí, clichês, que acontece? Essas frases, em vez de ajudar, atrapalham. Porque se uma pessoa ela está no processo de obesidade, de trabalhar, de cuidar, de trabalhar essas questões que trazem os problemas que a obesidade traz, se ela colocar na cabeça que tá bom assim, que eu tenho que me aceitar como eu sou, e sim, todo mundo tem que. Tipo assim, o que que acontece com essa pessoa? Ela tem a desculpa perfeita para não cuidar da saúde, né? Tem a desculpa perfeita. Então, mas aí a pessoa tem que me aceitar como eu sou. Então, eu vou comer o que não é para comer, eu não vou fazer exercício nenhum mesmo, porque as pessoas têm que aceitar como eu sou. Se eu sou assim, tem que me aceitar. Isso aí também é um sabotador, né? Então,
a autoestima ela vai estar sempre ligada. Esses fatores, eles têm isso em comum, a baixa autoestima. Então, eu trouxe aqui até essa imagem de uma pessoa como se estivesse acorrentada, né? Porque ela como se ela tivesse acorrentada mesmo. Porque ela fica presa a esses padrões, a esses sabotadores, né? Porque é um sabotador atrás de outro. E esses sabotadores, o que que acontece? Eles, eles envolvem um impacto causado na sua saúde, na sua vida. Como assim, Patrícia? Como esses sabotadores podem estar envolvidos na minha vida, na minha saúde física e emocional? Como a gente já falou, né? Uma pessoa que se sabota na hora de ter o autocuidado com a alimentação, autocuidado com a movimentação, né? O exercício físico é qualquer movimento que você possa fazer, seja uma caminhada, seja uma hidroginástica, é qualquer exercício. E e a questão emocional também. Então, se a pessoa não se ama o suficiente para se cuidar, como é que ela está emocionalmente? Né? Agora, ela também acontece o quê? No lado espiritual. Patrícia, mas como assim no lado espiritual? Vamos raciocinar comigo. Se eu acho que não tem valor o autocuidado físico, pensa bem. Será que eu estou de acordo com o que a própria Bíblia diz de que nosso corpo é o templo de Deus? Como é que eu estou cuidando desse templo? Como é que eu estou cuidando de mim? Porque se eu não estiver bem com a minha saúde, se a minha saúde for declinando com o passar do tempo, como eu vou me sentir para fazer o meu melhor em sentido espiritual? Como você acha que eu vou me sentir? Eu não vou me sentir mal, porque eu quero fazer melhor, eu quero fazer meu serviço voluntário, eu quero estar prestando, né, minha adoração a Deus, mas se eu estiver mal, eu nem isso eu vou conseguir fazer. Eu vou querer estar assistindo as minhas reuniões, mas se eu tiver num processo ruim, eu também não vou fazer. Se eu tiver num processo também de uma saúde física e emocional que não está legal, será que eu vou ser um membro na minha congregação, no meu local de adoração, que vou transmitir algo positivo para o outro se eu só estou reclamando? Se eu estou falando de doença? Se eu só estou falando de coisas negativas? Entende como isso tem a ligação com o espiritual também? Porque no fundo, é tudo junto e misturado, né? Porque se você está bem fisicamente, se você está vai influenciar em outras áreas da sua vida. Também os relacionamentos. Por que relacionamento? E se você não está bem, se você, por exemplo, se você está num processo em que a sua saúde física não anda bem, como você vai lidar com as pessoas que estão ao seu redor? Talvez você fique mais irritada, sem disposição, reclamando. Concorda comigo? Aí como é que vai ser o seu dia a dia ali com as pessoas com quem você lida, com quem você ama? Concorda? Então, é observar esses pontos e avaliar, né? Avaliar como é importante você observar isso. E financeiro, né? Porque aqui é uma boa parte das pessoas que me acompanham também trabalham a parte financeira. Também são pessoas que são empreendedoras, assim como eu também sou. Então, se você não tiver bem de saúde, como vai ser a sua produtividade? Mas, Patrícia, eu não tenho tempo de fazer isso. Será que você não tem tempo mesmo? Porque se você ficar doente, você vai ter que ter tempo para ir para o médico. Você vai ter que, se você ficar internada, nada vai funcionar. Se você tiver que tomar uma medicação cara, como você vai ter que arrumar dinheiro de algum lugar. Eu vivi isso. Eu estou falando para você isso, para vocês aqui, eu estou dizendo porque eu vivi isso. A minha saúde física, ela foi se deteriorando, deteriorando ao ponto de que nem eu cuidava da doença e nem eu conseguia ter o valor que eu precisava para trabalhar porque eu estava doente. Era algo assim muito ruim, foi algo que eu passei que foi muito difícil para mim. Então, entenda, quando a gente deixa para depois o nosso autocuidado,
a gente vai pagar um preço caro por isso. Eu vou pagar um preço caro se eu fizer isso, você vai pagar um preço caro se você fizer isso. Então, olha só como tem esse impacto na vida. Agora, como o cérebro reage a tudo isso, Patrícia? Como é que isso funciona dentro da sua cabecinha, dentro da minha cabecinha? Então, todos os nossos comportamentos, eles não aparecem do zero na nossa cabeça, não. Não vem do zero lá, aquela. Parece que é do nada, né? Você já teve essa frase? Ah, Patrícia, mas assim foi do nada. Já aconteceu isso com você? Tal, comigo também, né? Eu falava, ah, isso foi do nada, mas nada é do nada, tudo tem um porquê. O cérebro ele busca no arquivo interno algo que já conhece como possível e seguro. Então, vamos parar para observar. Lembra que eu falei lá atrás, né, das crenças limitantes? Quando a mamãe lá, a titia, falou para aquela menina lá que ela tomasse cuidado com o corpo dela, que ela estava ficando mocinha, que estava muito apresentava muito para os homens e tal, né? E isso pode ter ficado na cabeça dessa menina e ela cresceu com isso na cabeça. Só que ela não fica lembrando disso, fica lá no arquivo. Então, quando ela pensa em se cuidar mais da saúde, ela vai ficar o quê? Mais apresentável, vai ficar mais bonita. Sim, vai ficar mais bonita. Mas o que que o cérebro manda lá do arquivo? Olha, não se cuida, porque senão vai ser perigoso. Sua mamãe falou que vai ser perigoso. Vem essa mensagem e o que que acontece? A vontade de se cuidar acaba indo esse sabotamento. Então, quando a pessoa diz eu não consigo manter a rotina, na verdade é o cérebro. É o cérebro, ou a mente, né, melhor dizendo, ela dizendo eu não tenho uma referência ativa de sucesso nisso. Então, isso aí tem uma referência, tem uma referência de que fazer isso é bom lá da infância, lá da adolescência? Não. Então, se não tem essa referência, o cérebro vai podando, né? Vem essas questões. Então, vou voltar aqui. Vou trazer aqui, né, como exemplo de crenças limitantes, né, o impacto emocional. Vou trazer o exemplo da crença limitante para vocês entenderem melhor. O impacto emocional, a amígdala cerebral. O que que acontece? A amígdala, gente, ó, essa imagem de baixo aqui, que essa em destaque, bem no meio da cabeça aqui, ó, bem no meio do cérebro, é a amígdala cerebral. Ela detecta ameaça. E o que que ela faz? Ela é como se fosse uma sirene para poder dizer para você que ali que está tendo um perigo. É como se fosse uma luz vermelha no local e você visse acendendo, ó, está acontecendo alguma coisa, está um perigo ali. Então ela detecta esse impacto emocional, ela detecta, registra como uma dor emocional e ativa uma proteção. Isso lá no passado. Aí, o que que acontece nesse registro? O hipocampo, que é uma outra parte do cérebro, associa a emoção à experiência. A pessoa sentiu aquela emoção do medo, porque a mãe falou aquilo. Aí, o que que acontece? A experiência cria um significado e vira o que é uma crença. E aquilo acaba se repetindo, olha, o circuito neural, ele começa o mesmo padrão que se repete. Então, quando ela vê, por exemplo, um caso de um homem fazendo uma notícia ruim, olha, tá vendo? Olha só como aquela menina estava vestida também, olha o corpo dessa menina, chamou atenção. Pode vir essas coisas na cabeça da pessoa, né? Porque acaba trazendo o quê? Tá vendo? Estar bem apresentável é perigoso, né? Ter o corpo nas medidas apropriadas, né? De tamanho, é, sem excesso de gordura, dando o exemplo do sobrepeso. É perigoso, né? Então a crença vira o quê? Vira automática. Então a pessoa não acaba aquilo virando um automático para ela. Então essa automatização, aos poucos, ela vira uma ação do racional. Então era uma resposta automática. Não precisa a pessoa pensar nisso, ela não precisa lembrar. Isso não acontece, é automático, gente. É igual uma lâmpada. Quando você tem uma lâmpada na sua casa, você faz o quê? Você aperta o botão, automaticamente o que a lâmpada faz? Ela acende. Não é assim? É automático. Então, o que que o cérebro entende? Que aquela crença ali
é uma proteção para a pessoa evitar problemas, evitar perigo. Ele entende isso. Aqui nessa primeira parte aqui, ó, que tem aqui essa parte amarela dessa segunda foto, é onde fica o nosso córtex, a parte racional da nossa mente, que é a parte do raciocínio, que é o córtex frontal. Essa parte aqui. Só que essa parte aqui, nesse processo, ela nem trabalha muito, porque é muito automatizado pela parte da emoção. Então, não precisa pensar muito. Aquilo acontece e acabou. Tanto é que quando vê aqueles pensamentos que trazem, que vêm lá do hipocampo, que vêm lá do circuito neural, que vem ali com a ideia de que é perigoso, que assim, não vem dizendo que é perigoso, só vem dizendo, deixa para amanhã. Sabe aquelas frases que aparecem na sua cabeça como desculpa, como se fosse um advogado, que a cada advogado da acusação e daquele que é a favor, é como se fosse aquele, não, deixa para amanhã, segunda você faz. Tanta gente está assim, não morreu até hoje. Essas frases, elas são criadas para quê? Para fortalecer aquela crença, para mostrar que, por cérebro, essa ação não é uma ação que está te protegendo. Só que é algo que está salvo, que não é mais funcional. Isso não é mais funcional na sua vida hoje, né? Então, para o cérebro, não é sabotagem, gente. É o quê? É proteção com base do que está registrado. Então, para ele, isso não é sabotagem. Então, eu vou trazer aqui, ó, a repetição. Olha o que acontece. Cada vez que a pessoa pensa na mesma coisa, ela vive a situação parecida e evita agir por medo. O cérebro atinge o mesmo circuito neural. Isso acontece biologicamente também, porque as conexões entre neurônios ficam mais fortes. O caminho se torna mais rápido e o cérebro passa a usar esse padrão no automático. Por isso a crença parece tão verdadeira. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou interromper essa eu vou interromper aqui para poder mostrar aqui para vocês de uma maneira diferente. Eu vou interromper aqui para mostrar para vocês de uma maneira diferente. Como é que eu vou mostrar para você? Eu vou mostrar aqui para você esse, esse objeto aqui, simbolizando um neurônio, né? Simbolizando um neurônio. Então, vamos imaginar que esse neurônio aqui, que esse bonequinho aqui, fosse a primeira mensagem de perigo para aquela ação. Né? Por exemplo, do autocuidado, de cuidar do seu corpo, fazer com que o seu corpo esteja apresentável. Então, como eu posso pensar aqui? Que isso aqui pode ter sido inicialmente lá na infância, lá quando eu era criança, quando a mãe, a avó ou a tia começou a falar aquilo lá. Aí, falou um dia. Aí, no outro dia, veio uma outra fala e falou de novo. Aí, o que aconteceu com esse neurônio? Ó, juntou uma outra frase semelhante sobre o mesmo assunto, trazendo a mesma emoção. Entendeu? Uma outra frase semelhante, trazendo o mesmo assunto sobre a mesma emoção. Aí depois veio uma outra pessoa, fulana, você viu o que aconteceu com cicrana? Cuidado com a sua filha. Aí, ó, outra frase. Aí a mãe vai lá e fala com a filha. Passou-se uns dias, uns meses, né? A outra frase. Aí veio passou-se algum tempo a mesma coisa. Então, aquilo que é falado foi criando uma conexão. Tá vendo aqui, ó? Houve uma conexão. Tá junto. Isso acontece o quê? No nosso cérebro. Essa conexão de informação, elas vão se unindo uma à outra. E ela vai formando o quê? Um caminho neural. Ela forma um caminho neural lá na sua mente. Então, esse caminho neural, quando ele já está por um bom tempo e bem fixado, e como o cérebro ele entende que o real e o imaginário é a mesma coisa e é atemporal, quer dizer, pode ter acontecido há 40 anos atrás, aquilo vem como perigo agora, do mesmo jeito como foi há 40 anos atrás. Então, essa conexão aqui
Aí chega na adolescência, acontece um outro episódio que relembra a mesma emoção, a mesma situação, as mesmas ideias, aí vai fortalecendo, né? Aí vai fortalecendo. Aí chega na vida adulta, deixa eu ver se eu tenho mais um. Chega na vida adulta, o que que acontece? Chega na vida adulta, acontece a mesma coisa. Ah, achei. Aí já é com parceiro. Arruma um namorado ou casa, aí alguma situação também que desmereça, que a pessoa não é bom ela cuidar do seu próprio corpo, né? Quer dizer, não é bom ela estar apresentável. Vamos supor que pegue uma pessoa ciumenta, que não gosta que a pessoa se arrume. Entendeu? Olha só, é perigoso. Olha como funciona. Então, com o passar dos anos, vai ficando mais forte, vai ficando maior esse caminho neural. Então, quando a pessoa decide, não, agora eu vou cuidar da minha vida, concorda que quando ela decide fazer mudanças, olha a diferença. Vou até pegar outra cor para ficar mais contrastante. Olha a diferença. Com o que ela decide agora, com o que já está pronto há anos. Qual que está ganhando aqui? Não é o que já está pronto há anos, a conexão que já está pronta há anos? Então, isso é para mostrar para vocês por que que acontece tanto de ter esses sabotadores. E cada pessoa são sabotadores diferentes em graus diferentes. Então, eu trouxe aqui essa representação para vocês entenderem como é desafiador, mas não é impossível. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade chamada neuroplasticidade. Essa capacidade da neuroplasticidade, ela faz com que a nossa mente, ela tenha a capacidade de se reorganizar com informações novas, independente da idade. Então, tem vários estudos, já, se eu não me engano, acho que tem cerca de 20 anos, mais ou menos, essa descoberta, né? Descoberta não, mas que foi colocado já na ciência como algo real. Então, nosso cérebro tem a capacidade de quê? De pegar, fazer novas conexões. Olha, fazer novas conexões. Trazer novas conexões. Ah, mas eu tô velha, já tô com 60 anos, 70, 80. Não, ele pode fazer novas conexões, né? E o que que acontece? O que que acontece com essa aqui? Essa aqui pode ser trabalhada através de terapias integrativas, mas quando você tem dois caminhos para tomar, você pode o quê? Escolher o caminho que você está tomando, mas para você escolher, esse aqui precisa estar fortalecido. Você precisa fazer processos para fortalecer um novo caminho assertivo para o seu momento agora. Lá aqui, ó, na sua mente. Para quando vier é, palavras, frases que venham a fazer com que para que você desista, vamos dizer assim, você já está fortalecida para poder tomar outro caminho, não tomar esse aqui. Então, voltando lá aos slides, né? Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês como funciona lá na nossa cabecinha, no nosso cérebro. Voltando aqui aos slides, ver se já está aparecendo aí para vocês. Então, essa repetição, então, cada vez que a pessoa pensa a mesma coisa, vive a situação e evita de agir por medo, o cérebro ativa o mesmo circuito neural. Então, o que que acontece? Quando você pega e dá vazão ao sabotador, você está botando você está botando. Vamos fazer de conta que essa daqui também é rosinha, né? É vermelha. Você está botando mais. Então, quando você não dá vazão ao sabotador, você está crescendo esse novo caminho neural, que é o caminho da nova pessoa que está se formando aí. Da pessoa que cuida da sua saúde, que faz os exercícios físicos. Uma coisa também que eu quero trazer para você é que eu vejo que isso aconteceu comigo, e hoje eu vejo a diferença. No que eu vejo a diferença?
A maneira como você fala do que você está fazendo para você. Ah, eu vou fazer isso porque, vamos supor, eu vou fazer meu cabelo é porque eu tenho um evento. Eu tenho um congresso, eu tenho um encontro, por isso que eu vou fazer meu cabelo. Ah, você tá bonito? Ah, é porque eu lavei. Eu falava assim, gente. Ah, é porque eu lavei meu cabelo, por isso que tá bonito. Olha só que disfunção, né? Então, o que que eu trago aqui para você? Cuidado com o que você fala de algo bom que você está fazendo para você. Ah, você está indo para academia. Ah, eu estou indo na força do ódio. Eu estou indo na força do ódio. Eu estou indo obrigada. Gente, você está cuidando de você. Você está cuidando de você. Você está fazendo algo obrigado? E se fosse para o seu filho, se fosse para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para quem for? Você ia falar assim também? Se você mostra que ama ele? Como se você estivesse indo para a forca? O exercício físico, ele faz parte do nosso autoestima e até mesmo da nossa espiritualidade. De como nós queremos servir a Deus, se o exercício físico vai facilitar a minha vida para que eu possa servir melhor a Deus, por que que eu vou dizer que eu estou indo na força do ódio? Palavras têm poder. Então, quando você fala assim, a probabilidade até do seu corpo reagir melhor atrapalha. Porque você está mandando comandos pro seu corpo, para o seu cérebro. Tanto palavras, como também pensamento, né? Quando você fala, pensa e ainda escreve nos seus status, onde for, isso fortalece mais ainda esse caminho neural disfuncional. Por quê? Na realidade, você não está fazendo esse aqui, você está fazendo esse. Porque você está fazendo obrigado, ou então está criando um terceiro. Está criando um terceiro caminho da obrigação, que não tem jeito mesmo. Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco você para. Então, essas conexões, como que botou aqui, né? O que acontece biologicamente? As conexões entre neurônios ficam mais fortes, o caminho se torna mais rápido e o cérebro passa a usar esse padrão no automático. Por isso, a crença parece tão verdadeira. Por isso que aquilo parece tão forte para você. Mas, como eu falei para você, tem como reverter isso, né? Tem como se reverter esse padrão com esse mesmo objetivo, trabalhando em novos caminhos, né? A automatização do padrão. Com o tempo, o córtex pré-frontal é a parte racional da nossa mente, né? Ela quase não participa nesse processo de automatização. Então, o cérebro passa a funcionar assim. O estímulo é a resposta automática, a pessoa não pensa, não tem reflexão e sem escolha consciente, ou então aquele pensamento disfuncional para fazer ela desistir. Então, a pessoa acha que é o jeito dela de ser, acha que é personalidade. Ah, mas eu sou procrastinadora mesmo. Ah, mas eu sou assim. Mas será que ela é assim para todas as coisas? Será que é? Né? Então, ou será que isso é só quando é algo que está ligado a ela mesma? Então, vamos ensinar para o nosso cérebro um novo caminho. Por exemplo, você pode dizer: eu quero mudar no meu autocuidado. O que eu quero mudar no meu autocuidado? Agora é uma pergunta pessoal. O que que você quer mudar no seu autocuidado? Qual qualidade falta para você hoje? Quando eu já vivi essa qualidade. Então vamos ver esse ponto aqui. Deixa eu trazer aqui para se eu descompartilhar aqui. Eu quero compartilhar. Aí eu quero que vocês façam essa pergunta. Cadê? Vamos, meu filho. Descompartilhando. Então, o que que você, essa pergunta agora é pessoal, o que que você quer mudar no seu autocuidado? Aí você pode dizer assim: ah, Patrícia, eu quero mudar no meu autocuidado, fazer mais exercícios físicos. Então você bota aí, fazer mais exercícios físicos. O que que você quer mudar? Aí agora que você sabe o que você quer mudar, que qualidade você acha que você precisa para que você possa alcançar isso? Eu vou fazer um exercício agora com vocês, tá? Um exercício de mentalização. Então, é, o que que você quer
mudar? Já pensou aí? Você quer mudar a respeito de alimentação? Você quer mudar a respeito do autocuidado físico, de, né, se vestir melhor? O que que é que você quer mudar? O que que é? Cuidar mais da sua pele? Bota aí, o que que você quer mudar? Se tiver algum lugar para você escrever, você escreve. Agora que você sabe o que que você quer mudar, qual a qualidade que você sabe que vai ser importante para você mudar isso? Pensa, qual a qualidade? Patrícia, eu acho que a qualidade seria que se eu tivesse mais foco, eu acho que eu ia conseguir. Ou se eu tivesse mais coragem, eu fico com vergonha até de ir para academia, ou eu fico com vergonha de fazer. Eu acho que seria coragem. Ah, não, mas eu acho que a qualidade seria ter paciência. Eu não tenho paciência para certas coisas. Então pensa, achou essa qualidade? Agora que você achou essa qualidade, vamos voltar lá no seu passado e lembre de uma qualidade que lembre-se de quando você usou essa qualidade em alguma situação, qualquer situação. Você usou essa qualidade, por exemplo, eu quero ter mais paciência. Não tenho paciência com isso. Porém, você olha lá atrás, lembrou de uma época em que você teve muita paciência com o filho ou com o marido que estava doente. Você viu algo, aí as pessoas falam, fulano, mas como você tem paciência, né? Eu queria ter a paciência que você tem. Lembra desse momento que eu quero fazer uma experiência com vocês, um exercício de PNL com vocês. Responda aqui no chat se vocês estão me acompanhando o meu raciocínio. Responda aqui para mim se vocês acharam, já achou qual é a qualidade que você quer para buscar isso, esse autocuidado. E dentro dessa qualidade, agora, quando foi que você usou essa qualidade lá atrás na sua vida? Pode ser na época de adolescente, pode ser na época que você teve seus filhos, ou quando casou, ou em algum momento da sua vida. Você não conseguiu ver a qualidade? Tá, vamos lá. Você quer compartilhar com a gente aqui, Sueli, qual é a qualidade? Você não conseguiu ver a qualidade para o autocuidado? Responde aqui que eu te auxilio. Sim, né? Então, é do autocuidado, né? Então, por exemplo, o que que você quer mudar no seu autocuidado? Primeiro você tem que ver o que que você quer mudar. Se o que você quer mudar, ele tem algo que precisa ter em você para você conseguir mudar. Por exemplo, você pode dizer assim: eu tenho muita preguiça. Ser assíduo. Então, a pontualidade, né? Ter uma assiduidade. Entendi. Então, olha para o seu processo na sua vida, Sueli, lá atrás. Quando foi, Sueli, que você foi assídua? Que você conseguiu ser assídua em determinado momento? Foi com respeito a algum filho, com respeito a algum processo que você precisou passar, mas você precisou ser certinha ali, assídua com aquele processo? Lembre de um momento em que você foi assídua, que você foi pontual, que você cumpriu com o que tinha que ser feito. Em algum momento na sua vida você fez isso. Por exemplo, eu conheço a Sueli já, né? Então, a Sueli tem as filhas dela. Então, quando as suas filhas eram pequenas, como é que foi? E quando elas iam para a escola, como é que era? Você não levava ela para a escola? Você deixava ela faltar aula? Então, você levava, né? Então, você não era assídua nessa época? Você aplicava assiduidade, né? Entendeu agora? Então, você tem outros momentos também que você foi assídua, não foi só nessa época, mas que eu te dei só esse direcionamento. Então, olhar, Sueli, lá atrás
essa época em que você foi assídua, que você foi correta ali nos horários. Você não, você não gostava de chegar no horário que você fala assim, em cima da hora? Você gostava de chegar antes da hora? No trabalho, né? No trabalho, né? Você era assídua. Entendeu agora? Então, isso. Então, lembrou agora? Então, agora que você lembrou, também tem as outras que estão aqui, né? A Lucinda, a Lucimara, a Regina. Vamos fazer um exercício de PNL aqui com vocês agora, tá bom? Então, eu vou fazer um exercício aqui simples. Quem chegou agora acho que foi a Lucinda, né? O exercício é você ver um autocuidado e que você quer ter com você, que você está tendo dificuldade, e ver qual a qualidade que você precisa para você aplicar esse autocuidado. Agora que você sabe a qualidade que você precisa, aí você vai olhar lá para a sua jornada lá atrás, em que momento você usou essa qualidade. No caso, a Sueli, aquela quer ser uma pessoa assídua, né, no processo dela do autocuidado, não sei se é exercício, eu não sei o que que é. Ela quer ser assídua, ela quer ser aquela pessoa que marcou, ela vai direitinho nos dias marcados. Só que ela olhou lá para o processo dela lá atrás, ela viu que ela era assídua com as filhas, no trabalho, né? Não gostava de chegar em cima do horário. Então, agora que você tem essa lembrança, eu quero convidar vocês a fechar os olhos, com o objetivo de se concentrar, ficar relax na sua cadeira aí, olha, bem, respirar fundo, soltar devagar. Isso. Respire fundo. Sinta seu corpo relaxado, seu corpo leve. Procure deixar o seu corpo mais leve possível. Muito bem. Respira fundo. De preferência com os olhinhos fechados. Por que com os olhos fechados? Porque com os olhos fechados vai ser mais difícil você sair da concentração. Então, o que que eu quero? O que que eu quero fazer com vocês? Que você lembre esse momento em que você usou essa qualidade. No caso da Sueli, solta o seu corpo, respira, sinta seu corpo mais leve com a respiração, ó. E volte a sua mente lá para aquela época em que você estava, no caso da Sueli, estava lá sendo assídua com as suas filhas, levando na escola, sendo assídua no trabalho, não perdendo o horário. Lembra desse dia? Agora que você lembra dessa época, desse momento, escolhe uma imagem. Escolhe uma imagem que representa esse momento em que você aplicou essa qualidade. A Sueli pode ser o exemplo dela, não sei se usava cartão ou era ficha de ponto, ela anotando ponto, ou passando na roleta ali no horário. Pode ser ela chegando no trabalho, já se vê ali com aquela roupa, né, do trabalho, ou com as filhas chegando no horário na escola, indo todos os dias. E você também que está aí, mentalize essa época em que você usou essa qualidade que você escolheu. E grave uma imagem desse momento. Uma imagem que você olhou e você viu aquela qualidade que foi aplicada. Que cor tem essa imagem? Quais são as cores? Você está vestido com que roupa?
Você está com uma roupa clara, escura? Como estão seus cabelos nessa imagem que você está lembrando agora? Lembrando também que não precisa ser uma imagem exata, pode ser algo que você esteja criando também. Essa imagem, ela representa a qualidade que você tem dentro de você e que você sim, você é capaz de aplicar ela. Então, com essa imagem na sua mente, você amplia essa imagem. Vamos transformar essa imagem em uma foto. Ela pode estar num tamanho pequeno e você vê essa foto crescendo, crescendo, crescendo. Vê ela aumentando de tamanho, as cores ficando mais vibrantes. E com isso, você vai observando que a cada vez que essa foto vai crescendo, isso mostra o quanto que você é capaz nessa qualidade. O quanto que a Sueli, ela pode ser assídua, ela foi assídua, ela é assídua. O quanto que ela é capaz de manter, né, uma pontualidade com seus compromissos e crescendo. Que cor tem essa foto? Essa foto está dentro de um local? Essa foto ela está ao ar livre? Pontualize todos esses pontos, coloque isso tudo na sua visão, na sua imaginação aqui, conforme você está usando ela agora. Agora que você tem essa foto bem ampliada, bem grande, olhe bem para ela e grave todos os detalhes dessa foto. Como você está nessa foto, quem está junto com você, as cores da roupa, o ambiente, perto de quê. Essa foto agora, ela vai simbolizar, ela vai ser a sua âncora para essa qualidade, para essa qualidade que você escolheu, o que é importante para você hoje, para o seu autocuidado. Com essa foto em mente, você pode ir respirando, soltando devagar. Isso. Muito bem. Agora, você pode abrir os olhos se você quiser. Você acabou de criar uma memória positiva sobre essa foto. Vou trazer outra cor. Sobre essa foto, sobre essa qualidade. Nesse momento, você acabou de criar uma memória, uma âncora, que é chamado de âncora. Âncora na linguagem da PNL é uma referência que você tem de algo do passado e você traz para o seu presente. Você acabou de criar uma âncora para essa qualidade que você precisa para o seu autocuidado agora no momento. E aí, o que que vocês acharam? Gostaram? O que que você vai fazer com essa âncora? Você vai pegar essa foto que ficou, que você conseguiu, que você salvou aí na sua mente, que você lembra essa qualidade. Quando você for ter ou planejar fazer as suas atividades de autocuidado, ou quando você for fazer em si essa atividade, você lembra da foto. E cada vez que você lembra da foto com a intenção da qualidade, você está lá ó, fazendo o quê? Criando uma conexão neural sobre essa qualidade com a emoção que você sentiu na época e quer sentir agora.
de que você é capaz de aplicar essa qualidade. Aí surgiu uma outra situação em que você veio um sabotador aí na sua mente aí, ou chegou alguém te pedindo, fulana, me ajuda, porque eu estou precisando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, peraí, dá licença que agora eu vou para minha academia. Você faz o seguinte, quando eu voltar, a gente conversa. Pronto, aí você lembra da foto, criou mais uma conexão, tá aumentando, né? Aí veio um outro dia em que você acordou sem disposição. Hoje eu não vou, não, não, hoje eu vou. Aí você lembra da foto. Não, eu sou capaz, eu tenho essa qualidade, eu já usei essa qualidade antes. Lembra da foto? Olha, você criando. Você vai criar o quê? Uma memória positiva sobre essa emoção, sobre essa qualidade, de que você é capaz sim de aplicar. Só que agora você está aplicando para si mesma, para o seu autocuidado, para o seu bem-estar, e que isso é muito bom para você. E isso vai ajudando a você a não pegar os caminhos das crenças limitantes, que também está aqui. O caminho da crença limitante, o caminho da Salvador, o caminho do perfeccionismo, eles estão aqui. Eles estão. Só que aí você vai escolher pelo caminho do que você sabe que dá certo, que vai ser bom para você hoje, que vai ser bom para você agora. Esse é o exercício de PNL que eu trouxe aqui para vocês, para que vocês possam usar na sua vida, usar. Esse é apenas um dos trabalhos, né? Das ferramentas que eu tenho pro meu no meu trabalho, tanto individual como também em grupos terapêuticos, em aulões. Esse é um dos meus trabalhos, uma das ferramentas, que são inúmeras, né? Para vocês verem como você pode usar o seu cérebro a seu favor, né? Agora eu quero voltar aqui para os slides, que depois eu quero ver o depoimento de vocês, para a gente encerrar aqui, né? Que nós vimos o exercício, foi a visualização, né, que eu trouxe para vocês, e quero falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Qual é o meu trabalho aqui? Mês passado, eu abri uma turma da autoestima, né? Fortalecendo a autoestima. E nessa turma da Fortalecendo a Autoestima, eu trouxe práticas reais para fortalecimento da identidade da pessoa, a visualizações guiadas como. Esse aqui é apenas um pequeno exemplo de visualização, né? Para ativar presença e valor, processos ao vivo com quem estiver na aula, né? Assim como vocês estão aqui. E como alinhar, né, autoestima e autocuidado. E no caso, agora, né, eu estou preparando uma preparação interna para um 2026 mais leve, produtivo e com mais autocuidado, né? E qual é o bônus que eu trago também para esse aulão? No caso aqui é o aulão que eu trouxe, né? É o bônus da aula, como fazer a roda da vida, e eu também trago uma surpresa, eu também trouxe surpresa nessa aula. Aqui eu quero trazer o quê? É um aulão que vai auxiliar vocês a conhecer mais sobre si mesmo. Eu trago 5 pilares da autoestima, que é autoconceito, o autoeficácia, o autovalor, eu me perdi aqui. O autoconceito, o autoeficácia, o autorreforço, a autoimagem e também o autocompaixão. Então, eu trago esse assunto nesse aulão, né? Então, é para quê? Para que esse aulão que eu vou trazer agora, mês que vem? Para não se repetir 2025, o que aconteceu lá em 2025, não se repetir esse ano. Para você potencializar sua autoestima agora. Porque quanto mais rápido você potencializar isso, mais os seus objetivos vão ser alcançados. Para fortalecer a sua confiança e para alcançar o seu processo de autoamor. Então, cada vez que você for fazendo trabalhos terapêuticos, isso vai ser um degrau para que você aumente a sua autoestima. E esse aulão eu trago com esses bônus, né? E quando vai ser esse aulão? Esse aulão eu estou planejando fazer dia 23 de fevereiro. Vai ser uma aula semelhante a essa, só que maior, com mais dinâmicas, mais processos para vocês trabalharem, né? E vai ser numa segunda-feira às 20 horas.
Qual é o valor do investimento? O investimento desse aulão vai ser de R$ 59,90 por R$ 37,00, que é o primeiro lote que eu faço para as 10 primeiras pessoas. As 10 primeiras pessoas que entrarem no aulão, elas vão ter esse benefício de pagar R$ 37,00 por esse trabalho que eu faço, né? E vai ter acesso a 3 meses na Hotmart e vai ter o PDF da aula também, né? Essa aula que eu trouxe para vocês, eu não vou deixar o PDF, né? Eu trouxe para vocês verem, mas quem ficar no aulão, que é uma aula mais completa e vai falar sobre esses 5 pontos, eu vou trazer, vou deixar o PDF para você e o acesso à aula gravada, que a pessoa pode ver durante 3 meses. Então, o meu objetivo aqui é trazer para você é, essa observação, né? Essa importância de nós olharmos para nós, olhar com gratidão, com amor para nós mesmos. Então, eu estou aqui agradecendo a vocês, né? Muito obrigada por vocês estarem comigo até agora. Obrigada por participarem do exercício. E espero que esse conhecimento faça diferença na jornada de vocês, né? Se você quiser se aprofundar nessa transformação sobre a autoestima, pode marcar uma avaliação comigo, porque eu também faço atendimento é, individual. Pode fazer parte do grupo terapêutico, que em março eu vou abrir o grupo da Fortalecendo a Autoestima, 21 dias Fortalecendo a Autoestima. E o aulão agora que eu estou trazendo aqui para vocês, que vamos juntas, né, mudar a sua realidade. Assim como aos poucos eu fui mudando a minha, eu também quero compartilhar com vocês para que vocês possam também fazer essa mudança na vida de vocês. Então, já agradecendo muito a participação de todas vocês aqui, terem ficado aqui até agora, né? Cerca de 1 hora e 45 minutos, 1 hora e 20 minutos. E estou muito grata por vocês estarem aqui e trazendo esses pontos para que vocês possam conhecer mais a si mesmo. Porque quando a gente conhece mais a nós mesmos, o que acontece? Você é mais assertiva nas suas decisões. Você vai tomar decisões vai tomar decisões com mais assertividade. Você vai chegar mais rápido aonde você quer. A Sueli, né? Obrigada. Eu que agradeço, Sueli. Agradeço muito. Tudo bem, não tem problema não, Arlete. Aqui, o importante é vocês estarem aqui presentes, né? Sei que às vezes não é possível mesmo, eu já participei de várias aulas em que eu também não pude abrir a minha câmera, né? Mas o importante é você ter participado do processo, né? E eu espero que vocês possam ter tirado proveito, eu tenha conseguido me feito entender, né, sobre esse processo, como funciona a nossa mente, como funciona o nosso corpo, por que muitas vezes tem coisas que a gente faz porque a gente nem sabe por que fez aquilo, por que tomou tal decisão. Então, eu trago aqui esses elementos para que possa agregar na vida de vocês. E vocês querendo uma aula bem mais completa do que essa, porque o aulão é mais de 2 horas de aula, onde eu trago mais exercícios terapêuticos, trago vivências e ainda trago os bônus das outras aulas que ficam na plataforma, né? Tem uma aula também, que é a aula da Roda da Vida. Eu gosto muito dessa aula. Por quê? Essa aula que está na plataforma da Roda da Vida, ela ajuda você a olhar para a sua vida de uma forma diferente, identificar aonde você precisa mais dar atenção para que os outros processos da sua vida também fluam. Então, nessa aula também que é disponibilizada, que quem entrar no aulão, quem fizer parte do aulão também vai ter acesso a a roda da vida. Vai ser dia 23 de fevereiro, vai ser uma segunda-feira às 20 horas, e eu convido vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou agradecendo desde já o empenho de vocês e depois vocês me deem os seus feedbacks.